Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, antes de entrar propriamente na minha meditação ou na reflexão deste texto do Evangelho, eu queria só lembrar um pouquinho o caminho que a gente estava fazendo ao longo desses últimos domingos, para que a gente contextualize, né? Eu não sei se vocês se lembram, praticamente 5 semanas atrás, eu comecei a fazer uma meditação sobre o discurso que Jesus faz sobre o pão da vida, que na verdade é precedido pela multiplicação dos pães. Só que, seja a multiplicação dos pães que o discurso que Jesus faz do pão da vida, foram colocadas dentro da liturgia ali, mas no contexto da leitura do Evangelho de São Marcos. A multiplicação dos pães e o discurso do pão da vida foram tirados do Evangelho de São João por causa da abundância de detalhes. A igreja vai nos ajudando a acompanhar melhor os fatos, né? Mas só para lembrar, e é isso que na verdade eu queria fazer, lá atrás, Jesus então estava em torno do mar da Galileia, do lago de Genezaré, e estava caminhando com seus discípulos, os havia enviado já em missão de 2 a 2, os apóstolos, melhor dizendo, né? Eles tinham voltado, Jesus foi a um lugar à parte com eles para que descansassem, e lá se deram estes fatos da multiplicação dos pães. Depois ele pegou a barca, foi para Cafarnaum, lá ele fez aquele grande discurso do pão da vida, e ali em torno da cidade de Cafarnaum, não sei aonde, porque o texto do Evangelho não deixa claríssimo onde é, mas certamente em algum lugar, de novo em torno do mar da Galileia, aí entra esse texto. Alguns fariseus e mestres da lei vindo de Jerusalém se encontram com Jesus. Esses encontros de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei, eles acontecem a miúde no Evangelho. Por quê? Porque Jesus começa a sua pregação e o modo como ele fala, e particularmente o modo como ele vive, começou a incomodar muito os fariseus e mestres da lei.
Às vezes, claro, com uma certa admiração pela força da sua palavra, pelos milagres que fazia, mas quase sempre eles se sentiam afrontados no modo como eles viviam e como eles interpretavam a palavra de Deus. E hoje se dá um desses tantos encontros de Jesus com estes dois grupos, né, de fariseus e mestres da lei, que eram aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar o povo de Deus, o povo de Israel, né, o caminho justo de cumprimento da palavra de Deus ou da lei. Então, o texto é interessante, como o evangelista constrói, eles dizem que eles se aproximaram de Jesus e perceberam que eles comiam o pão sem lavar as mãos. E aí perguntaram para Jesus, né, os seus discípulos comem o pão sem lavar as mãos, como nos manda a tradição dos antigos, né? Só que o evangelista faz questão de, entre a observação dos fariseus e a pergunta, nos dar algumas informações no meio que são importantes para a gente entender bem o evangelho. Me permitam voltar um pouquinho na primeira leitura, que é do texto do Deuteronômio. Lá nesse texto, Moisés, como que entregando os mandamentos ao povo de Israel, né, diz, né, cumprais esses mandamentos, não acrescenteis nem tireis nada a este mandamento. Então, naquele momento em que Moisés estava dando ao povo de Israel os mandamentos e pedindo uma fidelidade bastante estrita àquelas normas, o povo de Israel entendeu aquilo de uma maneira muito importante, muito boa e muito positiva, ou seja, eles deveriam ser fiéis a Deus. Porém, ao longo do tempo, né, por uma série de razões, não foram suficientes só aquelas leis dadas a Moisés, inclusive porque elas eram leis muito genéricas. E o povo de Israel não só tinha aquelas leis dadas por Moisés, mas eles foram também multiplicando um número enorme de leis para dar, vamos dizer assim, conta de solucionar os problemas cotidianos, né? Isto é uma coisa. E isto fez, sobretudo, com que um grupo de judeus se apegassem demasiadamente ao cumprimento das normas. Eles fossem muito legalistas, muito, inclusive, um apego material à norma, né? E quando começou-se a multiplicar o número de leis, né, isso se tornou bastante difícil, porque imagina, se cumprir 10 mandamentos já é difícil, imagina 613, que foram aquela quantidade que eles acharam lá no Antigo Testamento, entendeu? Então, aquilo se tornou um fardo pesado demais. E para além das leis, podemos dizer assim, que faziam parte da própria lei de Deus, que eles foram entendendo da lei de Deus, tirando da lei de Deus, eles foram criando ainda uma série de outras tradições humanas, que é aquilo que aparece no Evangelho, né? Como o evangelista nos ensina aqui, né? Modo de lavar o copo, modo de lavar a mão, modo de lavar as jarras, né? Ou seja, eles foram criando ainda uma série de outras prescrições que eram prescrições humanas, que às vezes tinham a ver com a higiene pessoal, como era este caso aqui, às vezes tinham a ver com questões sanitárias da própria vida daquele povo, né? Só que o povo de Israel, ele tende a atribuir tudo a Deus. Então, também estas tradições humanas, pouco a pouco, eles foram atribuindo isso também como se fosse vontade divina. Então, pegaram aqueles inúmeros mandamentos da Torá, da lei de Deus, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e ajuntaram a eles estas tradições humanas, associada a um legalismo enorme, né? Então, vocês imaginam que salada de fruta virou, né? Um número muito grande de normas, às vezes muito pequenininhas, né? Como disse, o modo de lavar uma coisa, de lavar outra, um legalismo enorme. Isto fez com que este grupo de judeus, né, começassem, não só para si, mas para os outros, né, ficarem muito pesados. Interessante que no Evangelho de Mateus, Jesus vai falar dos fariseus que atavam fardos pesados e colocavam sobre os ombros dos outros, né? Então, o contexto da conversa de Jesus com os fariseus é esta, né? Eles chegam e veem que os discípulos não estavam cumprindo minuciosamente e materialmente aquelas tradições humanas, né? Mas aqui me permitam acrescentar um outro elemento que, para entender esse texto, é muito importante, né? Para os judeus, lavar as mãos, lavar os copos, não tinha só uma função higiênica, que, claro, seria natural, né? Mas porque na cabeça de um judeu, quando alguém come com as mãos impuras, a depender de onde ele adquiriu aquela impureza, por exemplo, se foi entrando em contato com um pagão, com alguém que não tinha fé,
ele não estava só comendo com a mão suja, como a gente fala para os nossos filhos, vai lavar a mão, não come com a mão suja, vai fazer mal, né? Não era só isto, né? Eles achavam que se eu tocasse numa pessoa impura moralmente, além da impureza da sujeira normal, né, eu adquiriria também uma impureza moral. Ou seja, aquela pessoa que era pecadora, como se ela transmitisse o pecado dela para mim. Claro, eu estou simplificando aqui, o discurso seria mais longo, mas seria mais ou menos isto, né? Por isso que a insistência com essas pequenas normas tinha a ver, de um lado, claro, com questões higiênicas, normal, mas tinha a ver, sobretudo, com uma questão moral. Então, por isso, eles não voltavam da praça pública sem lavar muito bem as mãos, os copos, inclusive de tomar banho. Porque qual era a ideia, né? Eu não sei se eu toquei em alguém. Eu não sei se eu toquei numa coisa que alguém pecador tocou, né? Então, tá vendo? O legalismo chegava a tanto que eles ficavam tão preocupados com essas coisas que eles tinham que tomar banho porque resolvia o problema, não para eu não ter uma impureza legal ao me alimentar. Então, quando eles chegam diante de Jesus para provocar aquela conversa, tem todos esses elementos dentro do contexto da conversa, né? E aqui é muito interessante como Jesus lida com isto, né? Os fariseus achavam que a impureza moral viria de fora, né? Pelo contato que eles teriam com alguém pecador. Mas Jesus quer ajudar eles a entenderem de onde vem a nossa impureza moral, né? A nossa impureza moral. Gente, vocês estão prestando atenção? Não, está todo mundo boiando aqui. Prestem atenção, a gente vem, a maioria de nós, uma vez só na missa por mês, por semana. Muito pouco. E a gente ainda não escuta direito a palavra de Deus. Faz isso não. Então, Jesus quer ensinar que a impureza moral não vem de fora. Eu me torno impuro moralmente por aquilo que eu faço. Não porque eu toquei em alguém pecador, né? Depois eles se escandalizavam, justamente porque Jesus entrava na casa de um pecador e comia com eles. Aquilo para eles era uma coisa assim incompreensível. Como é que Jesus tinha esta coragem, né? Mas Jesus estava dizendo, né, a impureza não vem porque eu toquei num pecador, mas porque eu peco, porque eu tomo certas decisões na minha vida. Aqui Jesus inclusive enumera, né, as invejas, os litígios, a avareza e etc, os adultérios, né? Sou eu quem tomo essa decisão. E aonde nós concebemos as nossas decisões? Dentro do nosso coração, né? As nossas atitudes, as nossas ações, elas vêm de dentro de nós, elas não vêm de fora de nós. Somos nós quem, a partir, o coração aqui é uma, podemos dizer assim, uma metáfora, né, para dizer aquele centro mais íntimo nosso, da onde nascem as nossas decisões, porque nós agimos como que tendo o nosso próprio interior como fonte das nossas ações. Por isso Jesus vai dizer, né, que é de dentro do coração do homem que brota esta imoralidade, ou esta maldade moral, esta sujeira moral. Então, é de dentro de nós. E por isso, se nós quisermos purificar-nos de verdade, não basta lavar a mão, os copos, etc. A gente tem que purificar o coração. E podemos dizer assim, este é o centro do texto do Evangelho, como Jesus está apontando para a necessidade de uma conversão mais profunda do coração. E é aqui que, vamos dizer assim, a gente encontra o nó da questão e a dificuldade da nossa caminhada. Repetir atos externos, sob certo aspecto, é até mais simples. Por exemplo, vocês estão sentados aqui no banco da igreja. Ter pegado o carro, vindo para cá, sentar no banco da igreja, é relativamente simples, né? Ter um terço pendurado lá no carro é relativamente simples, né? Na verdade, nesse caso, muito simples até, né? Falar que eu sou católico, né? Aquela história que às vezes a gente tem, meus pais, meus avós, né? Isso tudo é relativamente simples de dizer. Inclusive, coisas que são repetitivas e que às vezes até têm uma exigência de tempo, de empenho, mas são coisas exteriores, é relativamente simples de fazer. Basta que eu programe um pouco a minha vida, seja sistemático, metódico, a coisa acontece. Agora, o mesmo não é com o nosso coração. Assim, se a gente for pensar seriamente nisso, a gente vai se dar conta que a transformação do nosso coração custa muito. E é muito mais complicado do que a gente imagina. Porque o nosso coração não é como o meu cabelo despenteado, que eu vou lá e passo um pente e está tudo resolvido, entendeu?
Eu posso sentar nesse banco aqui milhares de vezes e ainda ter um coração que ainda não vai bem, né? Por quê? Porque a transformação do nosso coração não está no nosso acesso direto, né? Eu não consigo abrir com bisturi e organizar e fechar, né? A coisa não é tão simples assim. E por isso, não é tão simples assim, como isto não está sob nosso poder, sob certo aspecto, a gente pode dizer, né? Não sou eu quem mudo o meu coração, né? E aqui muito interessante aquilo que nós ouvimos na carta de São Tiago, né? Quando Tiago escreve, não sejais meros ouvintes da palavra, mas os seus cumpridores. Por quê? Porque Deus, de quem vem toda dádiva, né, nos oferece a sua palavra justamente para que ela possa transformar o nosso coração. E aqui entenda-se a palavra, não é só a palavra escrita, essa que a gente chama de Bíblia, né, ou a palavra de Deus. É bom lembrar que a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. E com Cristo, então, Deus nos deu todas as graças para que o nosso coração fosse transformado. Então, no fundo, a transformação do nosso coração é obra de Jesus. Claro, que não dispensa a nossa colaboração. Por isso que a gente não pode ser meros ouvintes da palavra, mas os seus praticantes. Porque o empenho de viver constantemente a palavra demonstra como eu, pessoalmente, estou realmente empenhado em colaborar com essa graça de Deus que trabalha no nosso coração. Por isso que eu insisto tanto, por exemplo, né, que nós leiamos a palavra de Deus, meditemos esta palavra e nos empenhemos para vivê-la sinceramente. Porque é só este trabalho de colaboração com a graça de Deus que trabalha dentro de nós, nos dá a possibilidade de, a longo prazo, ver a transformação do nosso coração. Isto não acontece assim como um passe de mágica, e por isso precisa de um empenho continuado por longo tempo de deixar com que o Senhor trabalhe em nós. E aqui, repito, é crucial, sobretudo, a vida interior, a vida de oração. Ou seja, este trabalho de cultivar o diálogo íntimo com o Senhor, de cultivar a nossa abertura à palavra de Deus, de ouvir esta palavra uma, duas vezes, deixar com que o Senhor vá escavando o nosso coração. Mas há um outro elemento que me parece também muito importante, né? Deus, claro, usa da sua palavra, usa da oração, mas Ele usa também dos fatos cotidianos da nossa vida para alcançar o nosso coração. Ele usa das situações que vão acontecendo com a nossa vida para alcançar partes de nós que às vezes nós nos defendemos de Cristo. Por exemplo, né? Às vezes acontece alguma situação na rua, nós somos humilhados, né? Então, a humilhação, ela nos custa porque ela, né, nos faz sofrer, nos incomoda. Mas às vezes Deus está usando daquela situação, estou dizendo às vezes, no sentido de que assim, eu não posso determinar a priori, mas pode ser que naquela situação Deus quer me ajudar, por exemplo, a vencer o meu orgulho. Então, o orgulho do meu coração, que está me fazendo agir com as pessoas de uma determinada maneira, Deus trabalha através de uma humilhação, por exemplo, no trabalho. Então, acontece uma situação na minha vida. Sei lá, a morte de alguém que eu amo, né? Às vezes é uma situação extremamente difícil, sofrida. Mas através daquela situação, Deus está querendo trabalhar em alguma coisa dentro de mim. Deus está querendo me tocar de alguma coisa. Acontece, sei lá, uma perda de dinheiro, né? Quem sabe o Senhor não está querendo trabalhar dentro de mim, por exemplo, o desapego, Ele colocar mais a confiança nele do que nos bens materiais. Ou seja, a nossa vida é o lugar do trabalho de Deus. E a gente precisa ficar muito atento a isso, justamente para que o Senhor tenha espaço para trabalhar no nosso coração. E aí a nossa oração, que também nos ajuda a entender a nossa vida, né? Então, essas duas coisas, né, ou esses dois âmbitos da nossa existência, é o lugar onde Deus vai trabalhando justamente dentro do nosso coração para transformá-lo. Eu não podia deixar de mencionar, para concluir essa homilia, essa expressão que Santiago usa na sua carta: a religião verdadeira é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar contaminar pelo mundo, né? Os órfãos e as viúvas, sobretudo no tempo do povo de Israel, naquele tempo de Jesus, eles representavam, podemos dizer assim, o grupo de pessoas mais fragilizadas daquela sociedade. Por quê? Porque eram aquelas que tinham perdido, dentro daquele contexto social, todo o seu apoio.
porque era uma sociedade centrada na figura paterna e, sobretudo, da família, né? Então, uma pessoa viúva é aquela que não tem o esposo e, por isso, não tem a figura do pai da família que apoia. E o órfão também é aquele que não tem a figura do pai da família. Por isso, era o grupo de pessoas mais fragilizadas, seja do ponto de vista moral, que social e etc. Né? Então, o que na verdade São Tiago está falando? Não é só daquele grupo de pessoas, mas a religião verdadeira é esta, ou seja, quem vive de fato a fé é aquele que, acolhendo esse dom de Jesus, transforma de tal maneira o seu coração que se torna de tal maneira sensível que é capaz de olhar para esse tipo de pessoa, fragilizada e sensibilizada. Né? E aqui eu queria retomar um tema que eu a miúde trato aqui também nas minhas homilias, né? A necessidade que nós temos de começar a olhar para a nossa volta, olhar para hoje os atuais órfãos e viúvas, né? Que talvez não sejam órfãos no sentido literal e nem viúva no sentido literal, porque na nossa sociedade este grupo de pessoas já não representa mais a fragilidade, com exceção dos órfãos, que ainda têm bastante fragilidade, né? Mas para dizer assim, que não é pensando estritamente no grupo, né? Mas nessa necessidade que nós temos de nos interessar com as pessoas que são frágeis. E aqui pode ser fragilidade social, pode ser fragilidade material, mas tem gente que não tem nenhuma e nem outra fragilidade, mas tem outras fragilidades. Passam por outros tipos de sofrimento. Tem necessidades de outros apoios. Né? E isso também é uma coisa muito importante, muito cuidado, e nós temos que pensar muito nisso. Numa religião ou numa experiência de fé que fique só no intimismo pessoal. Se ela não se expressa depois na caridade fraterna, como diz São João, isso é falso, é uma religião falsa. Porque o amor a Deus, que poderia ser elevadíssimo, né, só é verdadeiro se converte no amor ao próximo. Né? Este cuidado que eu tenho que ter com as pessoas que estão à minha volta. E aqui, de novo, não precisa pensar ninguém assim de milhares de quilômetros de distância. Eu tenho que ajudar as pessoas na África que estão passando fome. Não é isto, né? São as pessoas que estão ao nosso lado. Amigos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho, pessoas que eu encontro. Né? Na verdade, este mundo que gira em torno a mim necessita desse meu testemunho de caridade fraterna para eles. Né? Por isso, vamos assim olhar para dentro de nós e talvez a gente descubra um coração muito mais necessitado de conversão do que a gente imagina. E não nos satisfazer com meros cumprimentos externos ou até meros cumprimentos legais. Né? Eu cumpro os preceitos. Isso não significa ainda um coração puro. Então, olharmos realmente, fazermos um sério exame de consciência dentro do nosso coração para que isto nos ajude sinceramente a um caminho muito mais profundo de conversão que é aquele que atinge o nosso interior. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.